essa é a terceira parte do vídeo. Eu estava dizendo no vídeo anterior que quando você cria exigências em provas de concurso público, da forma como eles criam hoje em alguns estados e municípios, você acaba criando nivelamentos de conhecimento, camadas. Então, por exemplo, já não é de pouco tempo que eu escutei, e às vezes eu reflito muito sobre isso, que o papel do policial ele é um papel de árbitro. Ele não é um papel apenas de intervir ostensivamente na sociedade para evitar o crime, mas também para manter a paz social. E eu escutei uma vez de um sargento que ele falou que muitas vezes o papel da polícia é de fazer a conciliação num conflito por meio da arbitragem. E existe uma lei que é a lei da arbitragem, a lei 9.307, salvo engano, que fala do poder das pessoas, dos particulares, pessoas que a lei não exige formação específica ou nível superior, que qualquer pessoa pode ser árbitro no Brasil. E na condição de árbitro, ele é um juiz com as mesmas prerrogativas de qualquer juiz estadual, onde sua decisão ela tem força de sentença, transita em julgado, ainda tem um poder muito maior, porque ela é irrecorrível, é uma decisão irrecorrível. O que quer dizer com isso? Que sendo irrecorrível, a parte não pode rediscutir naquele juízo que foi decidido. Ela pode e não pode recorrer para o Estado. Ela tem que entrar com uma nova ação, porque aquilo que foi decidido pelo juiz, nomeado pelas duas partes ou por mais partes, tem força de sentença. Tem o mesmo valor, o mesmo peso que uma sentença de um juiz concursado. Mas e também toda decisão tem que ser por escrito. Mas acredito que essa ligação que esse servidor fez, ele deve realizar essas arbitragens de conciliação, mediação de conflitos verbalmente. Resolve-se ali sem muita formalidade, muita burocracia. E aí fica de boca, né? Confiança da decisão. Você vai fazer isso? Vou. Certo, estou confiando em você. Acabou. Não tem documento não, é sua palavra. Sua palavra, você falou, está falado. Estou confiando. E o que acontece? O Estado contrata uma empresa para prestar um exame. E essa empresa cobra conhecimentos desnecessários, como eu havia dito. Então você pensa que uma guarda de trânsito estuda uma legislação. Mas aquela legislação ela se desdobra em diversas hipóteses. Mas aquele guarda de trânsito ele só conhece aquela norma e ele vai aplicar ela. Mesmo que o particular conheça da divergência, se ele alegar, ele não vai resolver naquele momento. Ele vai ter que recorrer para um órgão superior àquele servidor para que analise e reforme ou mantenha aquela decisão daquele funcionário público. Isso eu estou falando do servidor, do agente de trânsito, mas isso se aplica à Polícia Rodoviária Federal, à Guarda de Trânsito, à Guarda Municipal, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Federal. Se aplica ao Tribunal de Justiça, ao juiz de primeiro grau, ao próprio STJ, ao próprio STF e por que não dizer até o próprio STF? Porque as decisões do STF podem sofrer uma reforma pela própria repercussão que isso tomar pelo próprio Senado Federal. O Senado pode intervir no STF.
a própria ONU pode intervir no Brasil e questionar sobre a atividade do país, como aconteceu e como aconteceu diversas vezes. Um exemplo que eu costumo dizer, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela por diversas vezes tentou buscar justiça contra as agressões que sofria, mas nunca resolveu. Inúmeras, dezenas de boletins de ocorrência foram feitos. Nunca prenderam o cara. Nunca prendi o cara. Ela foi para a justiça, absolveu. O cara não ficou preso, não foi condenado. Ela teve que recorrer para a ONU, um advogado que ela contratou, foi para a ONU, denunciou o Brasil para a ONU intimou o Brasil foi réu e o Brasil foi condenado. E após a condenação na ONU, o Brasil foi obrigado a legislar uma matéria de que disciplinasse agressões contra a mulher. Então não foi um privilégio, não foi algo que você aplauda o Brasil porque ele fez sozinho, ele foi forçado. E por quem? Pela ONU. Então tem muita gente que não sabe. Eu estava vendo um depoimento de um delegado aí de São Paulo que foi vítima de uma tentativa de homicídio pela própria namorada, que depois se matou. Ele falou que não conhece a história de Maria da Penha. Ele é delegado e disse que não conhece a história da Maria da Penha. Ele conhece por alto, entendeu? Então pra você ver, se ele que é delegado conhece por alto, e tá no depoimento dele. Tá no depoimento dele. Se eu achar o link que eu vi essa semana, eu deixo na descrição do vídeo. Inclusive eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo anterior e do vídeo anterior eu vou deixar. E o do primeiro vídeo vou deixar no link do segundo do vídeo. Para que vocês possam achar com mais facilidade. Então é isso. Quando você segmenta de modo fracionário o conhecimento, você causa um prejuízo. Porque não custa que o Estado ele cobre noções de todos os ramos vinculados à atividade inerente àquele cargo que o particular, que o servidor público, na realidade, ele exerce, para que ele possa compreender de forma mais ampla o universo da administração pública. Saber que uma decisão do STJ e do STF vincula toda a administração. Ele vincula porque e por que vincula? Porque o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles são tribunais de uniformização de decisões. Uniformização de decisões. Então, as decisões do STJ e do STF não são decisões de caráter individual, são de caráter coletivo. Na hora que sai uma decisão de alguma matéria lá no STJ, o servidor que trabalha em determinada área, ele tem que respeitar. Ele não é obrigado a saber de tudo. Mas na hora que é apresentado a ele uma matéria, uma tese, ele tem que pesquisar. Saber se aquela matéria que está sendo apresentada, se ela é verdadeira, se é uma decisão recente, se não é uma decisão divergente. Cabe a ele, na hora dele querer negar aquela decisão que está sendo apresentada como defesa, ele procurar outra decisão mais recente que tenha de forma expressa decidido sobre o mesmo assunto e que tenha voltado atrás. Aí ele vai dizer assim, vou negar porque você realmente apresentou essa decisão, estava correta nessa data, mas aí depois dessa data veio uma outra decisão com caso igual ou semelhante e que a decisão foi diferente ou divergente. Então se ele achar, porque ele vai ter que negar fundamentando. Se ele não achar, ele vai ter que deferir o pedido. Eu peço, por exemplo, parcelamento de ICMS. Aí tem uma lei estadual que fala que não parcela. Eu pego uma decisão do STJ e vou lá e recorro. Não, mas aqui o STJ está dizendo que parcela o ICMS. Ele vai querer negar, não vai? Ou então, ele, para não se prejudicar, ele vai procurar saber se tem alguma decisão posterior àquela apresentada para que ele possa fundamentar o indeferimento, se ele assim insistir no indeferimento. Ou se ele não quiser, ele pode conceder com aquela decisão. E cabe à Procuradoria do Estado negar. Então, não é só na área criminal, é em todas as áreas, na área previdenciária, na área tributária, na área civil, na área ambiental, na área do consumidor, na área de família, todas as áreas. Mas você tem uma deficiência evidente,
dessa separação, dessa divisão de conhecimentos que ocorre desde o começo, desde o início, desde a prova que o candidato faz para entrar no cargo público. E depois que ingressa no cargo público, não existe mais cobrança. E esse é um prejuízo, não para o servidor diretamente, porque se ele reiteradamente comete erros grosseiros ou ele negligencia os estudos de se atualizar, ele pode sim responder disciplinarmente. Mas o maior, quem acaba sofrendo mais é o particular, é o cidadão que espera do governo uma resposta satisfatória aos seus interesses, não por qualquer interesse, por qualquer motivo, mas por um motivo digno. Porque é uma exigência que o servidor tem, que o cidadão tem, de querer ter a melhor prestação daquilo que ele necessita. Isso já vem desde a época do setor privado. Ninguém entra numa empresa para querer ser mal atendido. Então por que a gente tem que aceitar ser maltratado por agentes públicos? Não faz sentido, não tem lógica. Entendeu? Não tem lógica. A sociedade ela é exigente, isso é um fato, mas também não pode o servidor público achar que é melhor do que o empregado particular apenas porque está na condição de servidor público. Os dois lados prestam serviço. Eles não são escravos, mas também não podem explorar indiscriminadamente as necessidades do outro lado do balcão, apenas por estarem no status de maior segurança jurídica do que um empregado privado. Mais para frente eu vou estar abordando outras especificidades sobre essas coisas. Por exemplo, o que eu vi ontem de uma policial civil de São Paulo, concurseira real, onde ela falava sobre problemas que vem acontecendo entre conflitos entre polícia civil e militar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dela, para que vocês possam acompanhar o vídeo que ela postou ontem à noite.